No Pergunte ao Doutor de hoje, nós vamos entender como o refluxo, isso mesmo, galera, o refluxo, problema que atinge até 20% dos brasileiros e que às vezes é até assim, né, não é considerado tão sério por algumas pessoas, acham que não é nada, né? Mas nós vamos entender como que isso pode evoluir para situações mais graves, incluindo o câncer de esôfago. O gastrocirurgião e endoscopista Dr. Eduardo Greco vai explicar quais são os sinais de alerta, como identificar os subtipos da doença, os riscos do tratamento inadequado e, principalmente, o que podemos fazer para prevenir essas complicações. Dr. Eduardo Greco, um prazer falar com você. Bom dia, tudo bem? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Um forte abraço a todos os ouvintes da Transamérica. Estou aqui à disposição. Vamos lá, doutor. Eu quero começar lhe perguntando exatamente isso. Por que o refluxo é tão comum? Quais os sintomas que devem acender assim aquela luzinha, aquele sinal de alerta para uma investigação mais detalhada do caso? Maravilha. Isso é importantíssimo, né? O refluxo, como você disse, né, praticamente 30% da população, porque é o seguinte, o refluxo, todos nós vamos ter um certo tipo de refluxo, porque é a saída do ácido que está dentro do estômago para o nosso esôfago. E isso existe ali um músculo, é uma válvula. Não é um zíper, né? Se fosse um zíper seria mais fácil, a gente fecharia ali e esse ácido não retornaria. Então, na verdade, todas as pessoas têm refluxo. Só que a gente chama isso de um refluxo fisiológico. Sim. Qual que é o problema? A má alimentação, o exagero, algumas coisas que a gente vai conversar aqui acabam fazendo com que a pessoa tenha uma acidez maior, Ah, e aí esse ácido retorna e começa a gerar os sintomas dos pacientes. A sei. pessoa tem dor no peito, tem azia, tem queimação, tem desconforto. Algumas pessoas têm sintomas um pouco diferentes, que é rouquidão, uma tosse. É. Então, o que acontece? Quando você se identificar que você está tendo essa volta do ácido, essa queimação e essa dor, precisa procurar um profissional médico. Porque Sim. aí no médico você vai receber as orientações adequadas, os tratamentos medicamentosos adequados e observar. Isso tem que melhorar com o tratamento. Aham. E se refluxo persiste, a pessoa está fazendo tudo direitinho, está se alimentando direitinho, mas esses sintomas persistem, ela pode ter algum outro tipo de alteração mais importante que necessita, como você bem disse, de uma investigação maior. E qual que é o Exato. grande perigo hoje? Né? As pessoas se automedicam, tomam Pois o é. remédio do vizinho, o Isso. prazol da Os vida. prazóis da vida, né? É Compra em isso qualquer aí, velho. farmácia e toma, resolve o problema momentaneamente, mas não E, soluciona, né, doutor? exatamente. Então a pessoa começa a tomar o remédio sem procurar, e essa dor vai piorando, esses sintomas vão aumentando, e ela não procura e não faz o devido tratamento no período correto que ela precisa se tratar. E isso pode trazer problemas no futuro. Exato. Eu queria saber também, doutor, quais são as principais diferenças entre o refluxo erosivo e o não erosivo? Como isso influencia no tratamento e no risco de complicações? Isso. Então, perfeito. Quando você está com essa pessoa que está com sintoma, como a gente falou, pessoal, tá aí, tá com queimação, tá com azia, não estou melhorando, estou me alimentando mal, né? Comi muita fritura, exagerei no café, mas não está melhorando, vai ser necessário fazer uma investigação. Hum, Essa investigação, para quem tem o refluxo, porque aí você sai dessa pessoa que tem esse refluxo que é comum para todo mundo, para passar a ter uma doença, que a gente fala, que é a doença sei. do refluxo. Para caracterizar isso, a gente tem que fazer uma endoscopia, mais dois exames, que é a manometria, que estuda o esôfago, e a pH-metria, que estuda a acidez gástrica. Nessa endoscopia, que geralmente é o primeiro exame que a gente comum para todo realiza, mundo, você vai identificar o tipo de esofagite. Se Tá. a esofagite desse paciente ela tem erosões ou não. Se ela tiver erosão, significa que ela já tem umas feridas. O que é uma esofagite não erosiva? É só um edema, é um inchaço do esôfago, e aí que geralmente com os tratamentos medicamentosos isso se resolve, mas nos casos mais avançados, ou quando a pessoa tem uma doença, por exemplo, esse músculo que a gente conversou que fecha ali no esôfago Sei. está fraco, esse músculo pode estar enfraquecido, a
pessoa tem a doença, começa a ter feridas, essas erosões, esofagite erosiva já são feridinhas. Entendo. E se a gente não trata essa ferida, meu amigo, é uma ferida na sua mão, isso vai piorando. Vai piorando. Como você disse no começo, uma ferida não tratada vira uma úlcera esofágica e pode virar, infelizmente, um câncer no futuro. Entendo. Eu queria também lhe perguntar o que é o esôfago de Barré e por que ele é considerado uma condição pré-cancerosa, doutor? Qual a relação dele com o refluxo crônico? Vem nessa sequência de que nós estávamos conversando. Tá. Então, a pessoa tem uma esofagite erosiva, não trata, continua aquele ácido machucando o esôfago, isso se transforma numa alteração do epitélio, da mucosa, que é a célula do esôfago. Essa alteração da célula do esôfago se chama metaplasia. Medicina, os médicos gostam de inventar nome difícil, né? Então, é complicado. É uma metaplasia, uma mudança da célula do esôfago. Essa metaplasia foi um médico que descobriu que se chama Barré. Então, virou esôfago de Barré. E como existe uma alteração celular, qual que é o risco? Toda alteração celular, mesma coisa, se não tratado, o esôfago de Barré também pode ser tratado por endoscopia, existem técnicas, quem tem esôfago de Barré pode procurar um especialista para tratar, é o pré-câncer, é o próximo passo para essa célula que hoje é metaplásica, ela vira displasia, que a gente chama, e depois câncer. Isso é complicado, a coisa é séria, então, grave, muito séria. Grave. Bom, você já deu algumas dicas aí de como evitar, por exemplo, questão da alimentação, frituras, determinados alimentos, né? O comportamento do cidadão ou da cidadã é importantíssimo. Mas o que seria, assim, também importante no dia a dia das pessoas para evitar ou para evitar o agravamento, né, melhor dizendo, do refluxo e não ter esse problema? E evitar a automedicação, como você bem falou também, né? Isso. A primeira coisa é sempre evitar a automedicação. Começou com sintomas, procurar o médico, porque o primeiro passo no tratamento vai ser uma reeducação. As pessoas que têm refluxo, elas querem matar a gente porque, assim, é proibitivo, é evitar, né? O exagero, né? Das frituras, o exagero do nosso café. Então, o café, ele inibe a função do músculo, é um irritante gástrico. O chocolate é um outro grande inimigo de quem tem refluxo. Os refrigerantes e dois grandes vilões, a bebida alcoólica, então o álcool também agride demais o esôfago, e o cigarro. Então o fumo é um outro grande agravante que a gente não pode de jeito nenhum. A pessoa que está com refluxo vai evoluir para uma úlcera, vai evoluir para o esôfago de Barrett e um câncer no futuro. Então essa é uma condição associada a ele melhorar o seu comportamento alimentar. Então tentar comer a cada 3 horas durante o dia, as refeições não tão exageradas, principalmente a refeição noturna. À noite a gente pede para o paciente comer e esperar umas 2, 3 horas, porque senão ela deita. Exato. Aquele ácido todo, né, meu amigo? Que volta, né? Volta tudo, a pessoa acorda sufocada, acorda com dor no peito à noite. Aí acorda rouca, não sabe por quê, né? Não, eu não fiz nada, por que eu tô rouco? Pode ser isso, né? Foi o ácido a noite inteira subindo. Então, e geralmente a gente se alimenta mal, a pessoa passa o dia inteiro sem comer e chega à noite, né, desconta tudo. Então, essas dicas são fundamentais. E aí, tá com dor? Procura um médico, porque existe o tratamento com as medicações, existe hoje tratamento por endoscopia, e em algumas situações até cirurgia precisa ser realizada. Pode ser feita também, né? Quer dizer, nós temos hoje, né, a medicina está evoluindo de forma fantástica e os tratamentos também, com certeza, também são muito avançados nesse sentido de tratamento de quem já está em situação que já precisa de um acompanhamento mais delicado, né, doutor? Perfeito. Existem tratamentos hoje muito avançados, né? Então, por exemplo, a gente tem um tratamento por endoscopia. Essa pessoa que tem essa falha na válvula e que tentou o comportamento, tentou tomar medicação, existe um tratamento, a gente chama de funduplicatura endoscópica, é um equipamento que vai lá e com âncoras a gente fecha, reforça essa musculatura para que o ácido fique preso lá dentro do estômago e evite o refluxo. Então, já é uma novidade, um tratamento por endoscopia, e casos mais graves acabam tendo que partir para uma cirurgia. Não negligencie o refluxo, né? Nem azia, nem refluxo, porque é assim que começa, né, doutor? Exatamente. O mais importante, o recado que a gente tem que dar, tá com sintoma, tá com desconforto, pode ser uma coisa, foi só hoje, um dia, às vezes passa, né? Mas procura um colega médico, porque é melhor a gente
tomar as devidas medidas, você tomar o remédio na dose certa, pelo período correto, para tratar uma esofagite, que às vezes é uma coisa super simples, e evitar uma progressão para uma doença pior. Isso aí. Doutor, o senhor quer deixar o seu Instagram aí para o pessoal que quiser algumas dicas, quiser interagir com você pelas redes sociais? Agradeço a oportunidade novamente, é Eduardo_Greco, com 2 Cs, e quem precisar pode entrar lá, deixar perguntas, que estarei à disposição. Ótimo. Muito obrigado, doutor. Um abraço para você. Tenha um ótimo dia. Que assim seja. Obrigado pela oportunidade e bom trabalho. Igualmente. Tchau. Tribuna Transamérica.